Todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o pastor, ao conselho, pelo convite, à igreja, agradecer o carinho, não é? A amizade aí que a gente percebeu, e é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor, tanto com os irmãos que estão aqui no templo ou que estão em casa. Sempre é um privilégio, uma alegria estudarmos juntos a palavra do Senhor. E para isso vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler para a nossa reflexão de 2 até o 7, inicialmente, e depois leremos o 4:1 aí no final. Filipenses 4, 2 a 7. Vamos fazer de forma alternada, os irmãos que aqui estão no templo, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos que estão no templo, os versos pares. Aliás, o contrário, né? Vou ler os pares e os irmãos os ímpares, já que vamos começar no 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que fazer para viver em paz? Ou de outra forma, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer para viver em paz? O Salmo 120 diz assim: já há tempo que habito demais com os que odeiam a paz. Quanto mais falo da paz, eles teimam pela guerra. Nós vivemos num mundo cheio de conflitos, cheio de divergências, cheio de confrontos, e em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos dizer que nós temos confrontos pessoais, conflitos pessoais. Às vezes nós não aceitamos a cor do cabelo, por exemplo. Há pessoas que não gostam do seu porte físico, e isso é uma crise, um conflito na sua vida. Há conflito nos lares. Muitas vezes há discórdia entre o marido e a mulher. Há conflito nos trabalhos. Há conflito nas cidades. Há conflitos políticos. Há conflitos entre irmãos biológicos, em irmãos de fé. Vivemos num mundo de muitas divergências, de muitas discordâncias e de muitos conflitos. E talvez você aí já esteja pensando em algo que é uma luta pessoal sua. E viver em paz, viver em harmonia, para mim é o grande desafio de todos nós. Eu sempre penso, e a palavra de Deus diz, viver em paz com Deus é uma graça concedida a nós por Cristo Jesus. Nós estamos em paz com Deus. Mas viver em paz com o próximo é uma conquista pessoal e diária. Eu vou até além. Viver em paz conosco mesmo. Quando você está sozinho, quando você chega em casa, naquilo que você sente, se sentir pleno, se sentir em harmonia com você.
é uma conquista diária. E aí a pergunta volta: o que fazer para viver em paz? Pensando no texto, em primeiro lugar, nós precisamos evitar os conflitos. A palavra de Deus está nos mostrando aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Filipos, e ele tem uma palavra endereçada a duas irmãs maravilhosas, Evódia e Síntique. E elas tinham um conflito. Tanto é que ele está pedindo que elas pensassem, entrassem em um acordo, alinhassem os pensamentos no Senhor ou pelo Senhor. Ele diz: rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Nós convivemos com discórdias religiosas o tempo todo. Uma grande parte das igrejas que se divide, e são muitas, não é? Diariamente nós temos denominações surgindo, igrejas, portas se abrindo, que na verdade nem sempre expressam um crescimento da igreja, mas divergências de líderes. Líderes que não entram em acordo doutrinário por usos, por costumes, por isso ou por aquilo, e acabam rachando a igreja porque não conseguem ter um acordo. E a palavra de Deus está dizendo para essas duas irmãs que, estimulando, pedindo, rogando para que elas tivessem um acordo no Senhor. E eu digo mais, eu acho que diante de tentar resolver os conflitos da vida, nós precisamos evitá-los. Nós precisamos trabalhar de forma preventiva, de evitar que os conflitos surjam, que eles cresçam e que eles causem tragédias nas nossas vidas. Os casais, não é? Normalmente os casais se separam, não é por grandes coisas, mas por pequenas coisas que acontecem sempre. É a questão da bola de neve. Uma pequena discórdia, um pequeno desentendimento, que nenhum dos dois quer abrir mão, e aquilo vai se avolumando, vão se amargurando o coração, até que chega um ponto e diz: não aguento mais. Se a gente quiser ter paz no lar, precisamos evitar os conflitos, não deixar que eles se instalem na nossa vida. Começando na família, eu gosto muito de uma brincadeira de ver, que apesar de eu não participar mais com essa idade, é o chamado cabo de guerra, né? Cabo de guerra é uma competição muito gostosa. Você separa 5 pessoas de um lado, 5 de outras, você coloca uma corda e o grupo vai medir forças. Cada um tentando arrastar o outro. Cada grupo querendo provar que é mais forte. Isso é muito prazeroso como brincadeira, como esportivo. Mas às vezes estabelece dentro do lar, com a esposa e o esposo, um cabo de guerra. Nenhum abre mão. Cada qual quer ser o mais forte. Cada qual quer impor a sua personalidade. Cada qual quer fazer prevalecer o seu ponto de vista. O egoísmo é forte e o fato de não abrir mão se estabelece um conflito, uma luta permanente que, se não for tratada, se não for colocada diante de Deus, ela vai destruir. E aí não há vencedores, porque todos perderão. Às vezes acontece no trabalho, às vezes acontece na igreja, às vezes acontece no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Então, aí você talvez esteja até perguntando, mas será que isso acontece no meio do povo de Deus? Sim. Evódia e Síntique eram irmãs que participavam do trabalho missionário de Paulo, eram cooperadoras de Paulo. E havia uma discórdia,
entre elas. E elas são exortadas a resolver o problema, a ter acordo, a caminhar juntos. Como povo de Deus, como família, como nação, a gente precisa sempre lutar juntos, nunca um contra o outro. Então, se você quiser ter paz em seu lar, lute, evite conflitos, promovam a paz, se empenhem por ela. E eu gosto muito de um texto de Romanos, quando diz assim, Romanos 12, 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Não importa o motivo da briga, não importa o motivo da discórdia, viver em paz é mais importante. Por isso, se você quer ter paz no seu lar, paz na igreja, paz na família, evite conflitos. Não deixe que eles se estabeleçam. Trate antes que cresçam e trate aos pés de Jesus. Em segundo lugar, se você quer ter paz, respondendo à nossa pergunta, o que fazer para ter paz? Está aí no verso 4, alegre-se no Senhor. Diz o texto, alegrai-vos sempre, outra vez digo, alegrai-vos. É interessante a gente pensar em nós mesmos, né? Às vezes a gente faz certas evita fazer certas reflexões e a gente não aprofunda. Nós podemos pensar na alegria. Todos nós temos alegria em nós. Todos nós temos a tristeza também. Alegria e tristeza são sentimentos muito humanos que todos nós temos. E aí eu sempre penso que ser feliz, ser alegre, não é exatamente um presente da natureza ou de Deus. É uma escolha. Ser alegre é uma escolha. Você pode até não concordar ao ouvir isso, mas você tem os dois lados. Você tem a alegria e a tristeza. É claro que nós não podemos deixar, em certos momentos nós entristecemos e em certos momentos nós nos alegramos, isso é normal. Mas viver alegre ou triste é uma grande escolha das nossas vidas. Nós precisamos cultivar o prazer, a alegria de viver intencionalmente. E às vezes nós esquecemos disso. Por exemplo, alguém pode chegar aqui no templo hoje e dizer assim, nossa, o culto estava desanimado, tinha só umas 30 pessoas. E ir para casa frustrado, não é, pastor? Mas a mesma pessoa pode chegar aqui e dizer assim, graças a Deus, tinha 30 pessoas na igreja. Depende da maneira como nós olhamos. Então, pensando nisso, não é? A palavra de Deus está dizendo para nós, alegrai-vos sempre no Senhor. Se nós quisermos sermos felizes, nós precisamos cultivar a alegria do Senhor, né? E cultivar o prazer de estar na casa de Deus, o prazer da leitura da palavra de Deus, o prazer da meditação, o prazer da oração, o prazer de cantar, o prazer de viver, a alegria de participar das coisas de Deus. Eu me cresci na zona rural e durante toda a vida eu sempre gostei muito da natureza. Eu gosto das plantas. E me faz muito bem. Do mar, então, pena que Minas não tem mar, né? Mas vocês têm um privilégio enorme. Eu gosto muito da natureza. E a minha casa eu tenho um quintal grande, eu tenho algumas plantas, umas árvores frutíferas, mas eu tenho também algumas plantas em vaso. Tenho lá cebolinha, salsinha, essas coisas assim. E às vezes eu esqueço de regá-las. Eu esqueço.
E no outro dia, quando eu vou ver, depois de 2, 3 dias, que às vezes é mais, a minha cidade é muito quente, é igual aqui. Quando eu vou lá para regá-las, elas estão murchas, sem vidas, literalmente para baixo, caindo, por falta de cuidado, por falta de cultivo. A nossa alegria é assim. Nós precisamos cultivar a alegria do Senhor. Por exemplo, a sua casa. Talvez você gaste 10 minutos para vir da sua casa aqui. Não é? Você precisa, o nosso irmão Diácono falou aqui, né? Que coisa boa vir na igreja. A gente deve levantar e vir para a igreja com alegria, no Senhor. E se nós não cultivarmos, se nós não organizarmos a nossa vida com fé no Senhor, para termos alegria, para termos prazer de viver a fé, de viver conforme a palavra do Senhor. E eu lembro aí de Jeremias, Neemias, melhor dizendo, lá no capítulo 8, verso 10, num momento muito difícil da vida do povo de Israel, quando eles tinham sido destruídos, quando voltavam do cativeiro, quando estavam lutando contra tudo e contra todos para reconstruir os muros, né? O grande projeto de Neemias, num determinado momento, leram a palavra de Deus e o povo começou a chorar. Então Neemias disse, não façam isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos alegrar no Senhor. Por outro lado, a gente pode pensar nas alegrias do mundo, não é? Muitas pessoas buscam uma alegria nos vícios. Muitas pessoas buscam a alegria produzida pelo álcool. E ela é enganosa, ela é passageira. Produz, sim, uma certa sensação de alegria num determinado momento. Mas, ao longo do tempo, ela escraviza. A mesma coisa é a droga. Maconha, crack, cocaína, qualquer delas. Nas primeiras vezes que a pessoa usa, é uma sensação de tudo de bom. Mas ela vai escravizando, vai adoecendo. E mais, elas trazem conflitos pessoais na família e na comunidade. Durante 4 anos eu trabalhei como voluntário, dava apoio em uma casa de recuperação de dependentes químicos. E uma oração de uma pessoa ali me chamou a atenção, me impactou, até, que eu nunca esqueço. Um jovem, ele estava orando e dizia, Senhor, me ajude a ser normal. Dá para você pensar o que é isso? Ele já tinha consciência que a vida que ele levava não era normal. Mas lá atrás, ele entrou um dia buscando uma alegria em algo que escraviza. A alegria do Senhor liberta. A alegria no Senhor traz perdão. A alegria do Senhor traz estabilidade. A alegria do Senhor traz razão para viver. E aí, como todos nós sabemos, né? Nós vivemos num mundo de muito sofrimento, de muitos conflitos e de dor. Essa é a realidade. E de morte. A gente nasce chorando e quando parte deixa os familiares chorando. E chorar é um símbolo de dor. Um símbolo de dor. E no meio de todas essas lutas da vida, a fé em Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, nos dá um sentido para viver e ser feliz. E viver em paz. E enfrentar com forças. Então, se você quer viver em paz, evite conflitos e se alegre nas coisas de Deus. Desenvolva a sua espiritualidade. Até porque, como nós cremos, né, nós seres humanos, nós somos compostos de corpo e espírito. O espírito é a parte imaterial do nosso corpo. Nós temos um lado espiritual.
E não cultivar a espiritualidade sempre vai trazer desarmonia, desajuste da pessoa em si. E alegrar no Senhor nos equilibra, nos ensina, nos educa, nos dá razão, nos dá prazer para viver em meio às lutas, dores, aflições e angústias também. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando que se nós quisermos viver em paz, precisamos cultivar a alegria, a harmonia, o ajuste nosso com Deus e também com o próximo. E aí o texto lá de Hebreus, no capítulo 13, verso 5, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que você tem. Nós vivemos num mundo de muitos exageros, né? E muitos se entristecem mesmo tendo muito. Porque estão buscando a alegria no ter. Mas, na verdade, a alegria não é algo externo, é algo dentro. É ser. Então, nós precisamos aprender a contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu e com aquilo que nós conseguimos, que é uma coisa só. Agora, a pessoa que não, seja muito ou seja pouco, né, vamos dizer. Nós temos aí na história, você que acompanha, mas muita gente mesmo, famosa, rica, que tinha tudo e que não aguentou a vida e suicidou. Porque o externo não resolve. Por mais que a gente não queira acreditar nisso, a alegria, a fé, a esperança, o prazer de viver é o que está dentro. Dentro, nunca o que está fora. E a espiritualidade é parte desse dentro, né? E a palavra de Deus está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa vida sem avareza, sem amor exagerado às coisas. Contente-se com o que você tem. Seja o cabelo preto como desses jovens aqui, ou do branco como o meu, desse idoso aqui. Contente-se com o que você tem, com o que você é, com o que você conseguiu. E em terceiro lugar, não ande ansioso. A ansiedade é um mal do século, né? E às vezes a gente não pensa nisso, mas a ansiedade é algo também natural em nós. Até certo ponto, ficar ansioso é uma coisa bem humana. Até certo ponto. Por exemplo, a noiva, no dia do casamento, toda bonita, toda admirada, desfilando como princesa, ela pode ter uma ansiedade por aquele momento. Né, Zilda? Vai ficar? Mas imagina, às vezes, o noivo, né? O noivo, coitado, entra antes, né, da noiva, e ele nem viu se a noiva chegou. E eu não sei por que as noivas sempre atrasam. Por que será? E o coitado do noivo está todo lá na frente, num terno, suando as bicas, e a noiva não entra. Que ansiedade! E ainda às vezes aparece alguém para brincar e diz, a noiva não vem. A noiva não vem. E é uma ansiedade tremenda, né? Isso até certo ponto, e todas as outras situações, né? Você que é pai como eu, ou mãe como eu também, os filhos demorarem a chegar à noite, a gente fica ansioso. Passou do horário, a gente já começa, né? Sabe que está tudo bem, mas fazer o quê? Então, esse tipo de ansiedade, ela é bem humana e ela é normal. Mas a palavra de Deus não está dizendo disso. Olha o texto aí, vamos ler de novo o texto para ver o que é. Não andeis, não vivam ansiosos. Então, viver ansiosamente, viver com ansiedade o tempo todo, já é doentio, já é algo além do normal, já está extrapolando, não é? E aí a palavra de Deus vai nos desafiar a não sermos ansiosos por coisas. Olha bem o que ele está dizendo, por coisas, coisa alguma. Não fique ansioso por ter um carro novo, uma bicicleta nova ou um emprego novo. Não fique ansioso. Lute por isso. Não é que a gente vai acomodar. Mas mantenha a calma e lute com calma, tente conquistar. Mas na vida nem tudo é assim.
Às vezes a gente tem que esperar, não é? Então, assim, a palavra de Deus está nos ensinando que se nós quisermos viver em paz, em harmonia, primeiro a gente precisa evitar os conflitos, em segundo lugar, a gente precisa cultivar a alegria intencionalmente, e aí Filipenses ainda que vai dizer lá, pensar nas coisas boas, pensar no que é agradável, pensar no que é justo, encher a nossa mente de coisas que tragam paz, que tragam harmonia. E em terceiro lugar, não ficar ansioso, mas confiar em Deus, né? Qual é a diferença de ser positivo, né? Ou de ter esperança em Deus? Qual que é a diferença entre a esperança que as pessoas sem Deus falam e a nossa esperança? A esperança cristã, ela se baseia no agir de Deus, no que Deus vai fazer. Não é se o governo vai ser Bolsonaro ou Lula. Nós confiamos na ação de Deus que está no controle. E isso nos traz esperança. Existem muitos momentos da vida que só Deus tem resposta. Quando a gente vai num velório, só Deus tem resposta para a gente enfrentar a perda de alguém querido. E o que nos consola? A esperança da vida eterna. Todas as vezes que eu faço um ofício fúnebre, eu gosto sempre de lembrar. A pessoa não deixou de existir. Ele mudou para um outro plano de vida. Isso nos consola. Se eu pensar com a minha idade, com a minha experiência, o tempo médio de vida que eu tenho, sem fé, eu poderia me desesperar e não poder fazer nada para mudar isso. Mas eu penso sempre que eu vou viver para sempre. Eu vou viver milhares de anos, milhões, com Cristo Jesus. Essa é a esperança cristã. Então a gente tem que aprender a usar a esperança cristã para dar sentido à nossa vida e não andarmos ansiosos, confiar que Deus vai agir, que Deus vai interferir naquilo que nós estamos necessitando no momento, né? E aí ele diz mais, vamos olhar o texto aí, Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler aí o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas, o quê? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Como combater, se a gente analisar esse versículo e pensar assim, como combater a ansiedade? Orando, busque a Deus, firme-se na sua esperança que Deus vai agir e vai agir em seu favor, e que dias melhores virão, né? Virão. Nós lá na nossa igreja, né? Sou pastor da terceira igreja presbiteriana de Frutal, nós usamos muito o texto de Josué. Josué 1, 9, no começo da pandemia. Porque foi uma situação desesperadora para todos nós, não é? Eu não sei vocês como foi aqui, mas lá na nossa cidade a prefeitura punha carros com alto-falante na rua, e foi legal, foi certo, não estou dizendo que está errado. E os carros passavam dizendo, fique em casa, fique em casa, fique em casa. E aquilo me criava uma situação, um sentimento muito ruim, depressivo, muito desagradável em todos nós. E a igreja fechada. E aquilo na nossa cabeça, e as rádios, morreu tantos contaminados, mais não sei o quê, aquela coisa toda que vocês também viveram, né? Mas diante daquela situação, nós olhávamos sempre o texto de Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas.
E se você pensar no contexto, Josué ia para uma guerra. Guerra. Pensando em guerra, né? A gente não tem ideia. Você já imaginou o que é uma guerra de espada, punhais, porretes? Era assim a guerra. Nos dias de Josué, o sujeito enfiava a espada na barriga do outro a meio metro de distância. Aquilo cheiro do sangue vinha. Ele via o sujeito cair rasgado ou com a cabeça quebrada por uma porretada. Era isso que Josué ia enfrentar. Era isso. E Deus está dizendo para ele, seja forte, coragem, em frente. Eu estou junto. Eu estou junto. E o texto então está dizendo para nós, primeiro, para a gente pedir. Segundo, para agradecer. Não ande ansioso, mas agradeça a Deus por tudo o que você tem, por tudo o que você é. E Jesus, ao falar da ansiedade, ele fala assim, que ele faz uma escala maravilhosa, Mateus 6. Ele fala assim, para a gente não andar ansioso de coisa alguma, porque a vida em si é mais importante do que o alimento. E tem gente que vai comer e reclama do alimento. Mas estar vivo é mais importante do que o alimento. Imagina você, a pessoa morre, você faz um banquete e põe lá para ele. Não tem sentido. O sentido é estar vivo. A roupa. Que vale a roupa para um morto? Então Jesus disse que o alimento ainda é mais do que as vestes. E aí ele fala do cuidado de Deus. E aí ele dá uma receita que eu amo praticar e quero deixar para vocês. Olhe os passarinhos. Esse mês Deus me deu uma lição muito boa. Eu acordei de manhãzinha, bem cedinho, e os pássaros também estavam acordando. Minha casa fica num bairro antigo, que tem muitas árvores, os quintais eram grandes, e tem muitos pássaros por lá, e principalmente pardais. E o nosso irmão escolheu um hino aqui que fala dos pardais, né? Os pardais. E eu tive uma lição dos pardais. Os pardais estavam de manhãzinha, antes de comer, antes de procurar a comida, eles cantavam, faziam aquela algazarra lá em uma mangueira. Cantavam alegremente, estavam louvando a Deus. Ainda não tinham tomado café, nem nada, é claro que eles não tomam café, figurado. Ainda não tinham comido nada, mas já cantavam. Saudavam um novo dia. E aí eu fiquei pensando nos pardais. Quem aqui gosta de pardal? Acho que ninguém. A Bíblia cita os pardais, o irmão cantou um hino aqui que fala dos pardais, mas alguns anos atrás, décadas até, era permitido a gente ter pássaros, né, em cativeiro, né? Eu mesmo tive canários, tive outros pássaros em cativeiro, quando era menino, adolescente, essas coisas. Depois foi proibido. Mas naquela época, eu nunca vi ninguém que colocasse um pardal na gaiola como um bicho de estimação. As pessoas não valorizam pardais. Pardais, de certa forma, são mais desvalorizados do que os outros pássaros. Em segundo lugar, um pardal, quando levanta, ele não tem nada para comer. Mas ele canta primeiro, alegremente. Depois é que ele vai buscar a comida para o dia a dia. No final do dia, ele não deixou nada para o dia seguinte. Ele precisa levantar cedo, cantar de novo e correr atrás, literalmente, do pão de cada dia. E ele acorda cantando. Qual que é a lição para nós? Muitas vezes nós temos, graças a Deus, as nossas casas com conforto. Já viu, os pardais, eles usam as calhas das casas, ninhos, tudo muito rústico, ele não tem nada de seu. E acorda cantando, louvando a Deus. Às vezes a gente tem uma casa boa, cartão de crédito, alguns com limites altos, um bom carro, uma série de coisas que a gente acha
que aquilo é interessante, mas é infeliz, vive ansioso, porque não agradece o que tem. Não tenta ser feliz. Então a palavra de Deus está nos ensinando, vamos olhar aí 3 coisas que o texto está dizendo aí. Vamos lá? Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Então, diante da ansiedade, vamos dobrar os joelhos, vamos intensificar o nosso tempo de oração, mas vamos também, eu gosto muito de dizer isso, organize a sua vida de uma maneira de evitar a ansiedade, evitar o estresse, evitar o corre-corre. Se organize, tire um bocado de coisas da sua vida, faça o que for preciso, mas evite a ansiedade, não deixe que a ansiedade instale no seu coração e coloque isso diante de Deus. Senhor, eu estou ansioso, e estou ansioso por isso. Diga o que é, expresse. Em segundo lugar, está dizendo o texto, que sejam conhecidos diante de Deus a súplica, o pedido, e ações de graça. Seja agradecido. E expresse a gratidão. Diga muito obrigado para a sua esposa. Lá na nossa igreja, a gente tem um momento que eu gosto muito. No final do culto, depois que encerra, as famílias se abraçam. O marido e a esposa se abraçam, se os filhos estiverem juntos, se abraçam e abençoam um ao outro. E às vezes eu fico pensando, Às vezes aquele abraço no domingo foi o único abraço que a esposa recebeu do marido naquele domingo. Porque às vezes nós, os homens, somos esquecidos. Ou não somos? Somos, está lá, o irmão está confirmando. Às vezes nós somos distraídos com pequenas coisas. E aquele abraço lá dos casais, eu fico até com inveja, daqui uns dias não vou ter mais inveja. Mas era lá os maridos abraçando as esposas, num domingo à noite, começando o dia, E assim, dizer muito obrigado, expressar a gratidão, faz bem, faz bem. A pessoa que trabalha com você na limpeza da casa, a hora que ela for embora, diga muito obrigado. Filho, diga muito obrigado por seu pai, para sua mãe. E se ele chorar, não se preocupa não, porque vai ser de amor, de alegria. Mas expresse. Diga muito obrigado para Deus, por tudo aquilo que nós temos, Eu poderia reclamar dos meus cabelos brancos, mas graças a Deus que eu os tenho, não é? Então, assim, se a gente quer viver bem, ser feliz, viver em paz, a palavra do Senhor está nos ensinando 3 coisas. Evite conflitos. Alegre-se e cultive a alegria no Senhor. Fuja da tristeza, intencionalmente. Evite aquilo que te entristece. Cultive a alegria. E não ande ansioso, mas agradeça sempre o dom da vida e o dom da salvação. E agora vamos ler juntos o 4:1 para encerrar, fechando o nosso estudo. 4:1 de Filipenses. Vamos ler juntos? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Fique firme e não deixe que as lutas e as tristezas da vida te deixem ansioso, triste e ingrato diante de tudo aquilo que Deus lhe tem dado. Amém? Pastor?